Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Eu vou continuar hoje o capítulo sobre Max Weber, a Sociologia de Max Weber, da autora Cristina Costa, no livro Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade. Eu tinha ido com vocês na aula anterior, nós fomos até a página 52, aí agora eu vou continuar na página 53. E vou deixar o exercício aqui para vocês. Nós somos a 4 questões na aula anterior e agora mais 3 questões, aí termina esse capítulo. O Max Weber ele propõe, né, um modelo de explicação da sociedade diferente daquele proposto pelo Emile Durkheim, né, pelo sistema positivista do Emile Durkheim. Então, o Weber ele diz que para o sociólogo ter uma análise científica da sociedade, não precisa dele ter uma neutralidade, né, para ele garantir a cientificidade. Porque as crenças pessoais do cientista sempre vão interferir na análise, né, profunda e objetiva, e também vão interferir no estudo que ele está fazendo. Então, esse é o método de interpretação weberiano, é um método científico chamado método compreensivo, que ele diz que a compreensão dos fatos que vão garantir a cientificidade das análises. Então, ele considera a subjetividade do cientista social, né? Então, na pesquisa social, vai interferir também a subjetividade do pesquisador. O Max Weber ele construiu um conceito chamado tipo ideal, que é um instrumento que o sociólogo tem para compreender e interpretar a vida social. Esse tipo ideal é o quê? Uma construção teórica e abstrata que o cientista elabora, que permite ele comparar e perceber as semelhanças e diferenças, né? É um instrumento de análise científica. Por exemplo, aqueles tipos de ação social, né? Os 4 tipos de ação social que ele classifica, isso é o tipo ideal, porque elas são uma construção teórica tentando se aproximar da realidade para compreender a realidade, mas a gente percebe que é o quê? Uma ideia abstrata, né, que não é correspondente 100% à realidade, ela se aproxima da realidade. O tipo ideal é a tentativa de explicar na teoria o que existe no mundo real, na vida social, né? O Max Weber ele desenvolveu estudos sobre história, direito, sobre religiões, né, na ética protestante, o espírito do capitalismo, sobre política, os tipos de dominação. Então, ele pretendia compreender a sociedade do tempo, né, que ele viveu e o que determinava as relações sociais. Aí ele chegou ao conceito de desencantamento do mundo, que ele falava que na sociedade moderna ocorreu uma racionalização da vida social. Hoje, qual a dominação que predomina? A dominação racional legal, que é feita pelas leis, né? A gente vive num mundo que a gente tem o Estado, que governa, né? Que exerce dominação sobre o povo, sobre a população. A gente tem as leis, né? A Constituição do país, o Código Civil. Tudo isso ele chamava também de aparato lógico-burocrático das sociedades modernas, que tem uma racionalidade na organização da vida social e é também uma forma de dominação, né? Então, na sociedade moderna, essa dominação racional legal das leis é fundamental. O Estado, as instituições, elas são todas instituições racionais de dominação. Então, ele fala que esse processo que acontece na sociedade moderna é chamado de desencantamento do mundo, onde a racionalidade toma um papel central e se abandona aquelas explicações, né, teológicas, o teocentrismo que existia na Idade Média, por exemplo, né, para a gente viver uma racionalidade, né,
tanto na vida cotidiana quanto na organização da sociedade como um todo. O livro dele, A Ética Protestante, né, e o Espírito do Capitalismo, explica como que os adeptos da reforma protestante foram aqueles primeiros empresários, negociantes, trabalhadores bem-sucedidos, né? Existia a conexão entre a doutrina protestante e o comportamento dos indivíduos naquele período onde o capitalismo estava se desenvolvendo, né? É o que ele chamava de disciplina ascética, que o protestantismo pregava, a ética protestante, a poupar, a austeridade, a vocação, o dever, a dedicação ao trabalho, que criou uma nova mentalidade, um conjunto de costumes e hábitos que foram fundamentais para a formação ali inicial do capitalismo, né? A religião católica, que foi dominante, né, na Idade Média, qual eram os princípios dela? Qual era a ética católica? A pessoa se dedicar às orações, ao sacrifício, a renúncia, né, da vida mundana, o afastamento da vida mundana. Então, essas características não estão ligadas àquele espírito do capitalismo, né, que ele chama de espírito do capitalismo que estava nascendo, né? Por isso que ele fala que os países que adotaram a religião protestante se desenvolveram industrialmente, economicamente, mais rápido que os países que permaneceram com a religião oficial como a religião católica, né? Isso na Europa, lá na região da Europa, né? Então, o Max Weber ele diz que o importante para o cientista social é estabelecer conexão entre a motivação dos indivíduos, que seria o que as ações sociais, né, e os efeitos dessas ações no meio social. A importância do Weber para a sociologia foi que ele trouxe a análise histórica, né, para a sociologia, para as ciências sociais, a compreensão dos processos históricos e sociais, compreensão qualitativa de análise, né, a descoberta do papel da subjetividade na ação e na pesquisa social, e ele se afastou, ele construiu um modelo para a sociologia independente das ciências exatas e naturais, criando um modelo específico para as ciências humanas, né? E predominando o estudo das particularidades, tentando entender as formações sociais na sua singularidade. E ele contribuiu para a formação do pensamento alemão crítico histórico da época que ele viveu, né? Para a sociologia chamada sociologia alemã. Então, essa é a nossa última aula sobre Max Weber, né? Que foi nosso conteúdo agora do ciclo 3, que seria o quarto bimestre. Vocês vão fazer as atividades, tá? E na próxima semana nós vamos fazer uma revisão. Até mais.